Gravando, mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado pela participação. Página 186. Tinha lá, direto da redação. Desde que iniciou seu governo em 1930, Getúlio Vargas procurou projetar uma imagem paternalista para os trabalhadores brasileiros. Ainda em 1930, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, com o objetivo de estimular a industrialização do país e atender algumas reivindicações da classe operária. A regulamentação dos direitos trabalhistas foi consagrada na Constituição de 34. Foram estabelecidas a jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, folga semanal, licença para mulheres gestantes e proibição de trabalho para menores de 14 anos. Em 1940, foram instituídos o salário mínimo e a obrigatoriedade do imposto sindical. Em 43, foi elaborado um Código de Direito denominado Consolidação das Leis de Trabalho CLT. E aí, 3 perguntinhas. Com base nos seus conhecimentos de Sociologia e História do Brasil, responda. Que mudanças foram introduzidas na rotina do trabalhador brasileiro com a adoção da Consolidação das Leis do Trabalho de 43? E aí, o que vocês colocaram? Com base no que eu acabei de ler, que a gente viu agora em Sociologia, a gente viu em História também. O que mudou na rotina dos trabalhadores? Vamos ver o que vocês colocaram. Professora, eu coloquei, não sei se está certo, que uma das grandes mudanças foi o Ministério de Trabalho, que mudou bastante, e as outras mudanças na indústria, no comércio. Sim, o país cresceu, também faz sentido. Foi criado o Ministério do Trabalho. Mais alguém? Vinícius? Eu coloquei praticamente a mesma coisa que a Júlia, pessoal. Nesse negócio, tipo, eu acho que com essa chegada do Ministério do Trabalho ajudou muito, deixou, tipo, as pessoas com um certo tempo, tipo, para também descansar. Assim, eles rendem mais quando voltam para trabalhar. Isso faz com que a empresa possa crescer também. Isso é verdade. O funcionário com tempo para descansar, ele quando volta no dia seguinte ele rende mais, ele não está exausto. Ele pode ir para casa, ter uma boa noite de sono, acordar bem e ele vai render mais. Porque não adianta o funcionário trabalhar 15 horas numa fábrica, trabalhar morrendo, cansado, exausto, ele não vai render. Agora, se ele dorme, se ele acorda bem, ele vai render muito mais. Boa, bem colocado. Yasmin? Então, eu coloquei que com a ajuda do Ministério e as leis trabalhistas, ficou, tipo, melhor e um tanto mais confortável, entre aspas, trabalhar, já que antes eles não tinham quase nenhum direito, eles trabalhavam praticamente o dia inteiro por miséria. E hoje em dia, não. Tem que ter tanto, trabalhar tantas horas para receber tanto de dinheiro. Então, ficou melhor para os trabalhadores. Sim, eles foram resguardados, estavam protegidos. Se tivesse algum empresário pilantra, picareta, mau caráter, que não quisesse pagar e etc., tinha uma lei que protegia, não tinha nem que discutir. Era só ir na justiça e lei a lei, aí não cumprir a lei ia ser punido. Boa. Daniel? A professora é a mesma coisa, né? Beleza. Leandro? Pedro? Tainá? Pedro Cruz? Isso mesmo, acertaram. Vocês são ótimos alunos. Como vocês são ótimos alunos, até para colocar questões dissertativas, porque eu sei que vocês vão render. Vocês estão de parabéns. Nem. São ótimos alunos. Ó. Semana passada vocês colocaram um monte de coisa legais que eu gostei para melhorar a democracia brasileira, eleições gerais, por exemplo, uma ótima ideia. Sei lá, de 5 anos, como vocês colocaram, para eleger tudo, uma vez só. Aí não tem essa encheção de saco de ano sim, ano não, eleição. Entre outros assuntos, vocês colocaram, que eu postei, adorei, parabéns. 2. Elabore um resumo dos principais direitos trabalhistas previstos pela CLT. É muita coisa. Mas aí, o que vocês colocaram? Fácil. Eu coloquei, professor, que uma delas é o 13º, que é o valor pago no final do ano, e deve ser no mesmo valor que a remuneração do trabalhador.
sempre fazendo referência ao mês de dezembro. Coloquei Isso. sobre as férias, que também devem ser remuneradas. Coloquei sobre o FGTS, Isso. que é um depósito que a empresa tem que fazer de 8% do salário bruto do trabalhador e tem como objetivo garantir uma reserva de dinheiro. E o seguro-desemprego, que é uma assistência em dinheiro dada ao trabalhador em caso de demissão sem justa causa. Exatamente, parabéns. É basicamente isso e mais outras coisas. Alguém colocou algo que a Júlia não colocou? Outra coisa? Acho que não, eu Mesma coloquei coisa. basicamente a mesma Mesma coisa. coisa, é a mesma coisa, não tem muito. Talvez a licença maternidade, a paternidade, Férias, férias, pagamento. isso, a paternidade também, o homem tem direito a 3 dias, a faltar um dia no serviço para acompanhar o filho. Deixa eu ver outro benefício. Se a pessoa é demitida sem justa causa, ela tem direito ao aviso prévio ou a uma indenização, porque, vamos supor, eu sou um empresário, tenho funcionários. Aí eu vou demitir, sei lá, a Júlia. Aí eu chego na Júlia e falo, ó, tô te demitindo porque eu quero te demitir, quero cortar gasto, você não faz mais parte da equipe. Ou vice-versa, a Júlia fala, tô te demitindo, Felipe, sem justa causa. Aí, ou tem que ficar 30 dias, trabalhar e receber, ou pagar isso. Se você quiser que eu saia na hora, naquele dia, sem justa causa. Nossa, aí. Isso, claro, depois dos 3 meses, dos 45, mais 45 dias de experiência. É isso mesmo, estão certinho. 3. Pesquise o valor atual do salário mínimo e verifique, tomando por base os valores da região onde você mora, se é suficiente para cobrir as despesas de uma pessoa, conforme texto previsto em lei. Salário mínimo, vocês pesquisaram? Tá 1.040, eu acho. Eu 1.040. pesquisei, professor. Sim. É 1045, se não me engano. É, Júlia, lá? É, 1.040. o que eu pesquisei estava em 1045, que foi a partir do dia 1º de fevereiro que começou. E assim, eu não fiz uma pesquisa muito profunda Porque na nossa cidade, mas, tipo assim, basicamente, se uma pessoa mora de aluguel, o aluguel tá em torno de R$ 800, pelo que me falaram. Sim. Então, dependendo da quantia de filhos que essa pessoa tem, se tem filhos, o salário mínimo é muito apertado para ela viver. é muito apertado. Talvez se a pessoa for, tipo, morar sozinha, dá pra passar, sabe? Ou então mesmo que ela alugue uma casa menor, um kitnet de 300, 400 reais, que é difícil ter menos que isso, tem água, a água é obrigatório ter, porque você vai tomar banho, e a luz. E tem que se Além alimentar da comida e das despesas da da casa. comida. Isso só o básico do básico. Aí, não colocamos aqui, vamos lá, 300 reais. Aí tem água em torno de 50, 250. Luz, 100 reais, dá 450. E aí o dinheiro para ela fazer uma alimentação, que aí vai sobrar 550 reais para ela fazer a compra de mês. Isso sem contar no gás, que ela vai ter que comprar de mês em mês, a cada 2 meses. Não tem telefone, sem internet. É 1.080 é muito apertado. E isso uma pessoa solteira sem filho. Imagina pessoa com filhos que tem que comprar roupas, calçados, levar para médico, leite, etc. Realmente é muito apertado um salário mínimo. A maioria dos locais paga o piso da categoria, que é um pouquinho mais, 1.200, 1.300, mas aí é quando o sindicato daquela categoria com os empresários se reúnem e estabelecem o salário. Mas se tem piso, é acima. Se não tem piso, a categoria é 1.040. E 1.040 realmente é difícil para sobreviver. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? nenhuma. Beleza, agradeço. Eu tinha pedido para vocês fazerem só essas 3. Eu fiquei de mandar, mas acabei não mandando porque eu tinha marcado já a resposta aqui, como vocês perceberam. Então eu vou ler as questões, comentar com vocês, questões de Enem e vestibulares, que é sempre bom estar trabalhando. Daqui a um pouco mais de um ano, um ano e pouco, vocês vão estar fazendo, menos de 2. Então, Professor, oi? você viu nos Estados Unidos lá, o cara ganhou lá? Então, com relação às eleições americanas, eu sei que eu falei que o Trump
na minha análise, venceria. Porque, para mim, a população votaria nele, ele teria a questão dos maiores delegados. A priori, eu errei, porque extraoficialmente disse que o Biden ganhou, mas, entretanto, todavia, estão recontando os votos e há indícios de que houve fraude, manipulação. Então, o caso está na Suprema Corte, está sob investigação e pode ser que essa fraude, se existiu, fique provada. Porque, na minha concepção, o Trump, pela gestão que ele fez economicamente, pela questão da paz, estava negociando Israel com Emirados Árabes, ele seria reeleito. A economia alavancou, por mais que houvesse a Covid, ele tem declarações polêmicas, etc., ele seria reeleito. Então, eu ainda acho para aguardar. Vamos aguardar os próximos dias, as próximas semanas, porque vai que algum estado fala, não, recontamos, tira os delegados do Biden, vamos recontar. Então, vamos esperar, porque já aconteceu no ano de 2000, tem até no acervo do Estadão, o candidato dos democratas, partido do Biden, venceu na Flórida, estava ali disputa. Ele foi extraoficialmente eleito. Todo mundo, parabéns, ganhou. E aí o Bush questionou, e o Bush acabou vencendo na Flórida por uma polêmica que teve, depois o Bush foi reeleito. Então, vamos esperar. Em dezembro, vamos esperar daqui umas 2, 3 semanas para ver essas investigações, porque sempre que alguém denuncia tem que investigar, para ver se de fato tem provas, tem materialidade, essas denúncias, ou se não, denunciou só porque perdeu mesmo, chorou, enfim, vamos ver. Se o Biden, se ficar provado que não houve fraude, que de fato o Biden venceu, porque teve a maioria dos votos dos legados, eu ficaria surpreso e eu assumo que eu errei na minha análise. Mas se não, se ficar provado que houve um roubo, aí de fato eu estaria certo na minha análise. Eu posso estar errado, eu acho que houve manipulação de dados, né? Mas enfim, se eu errar, faz parte, todo mundo erra nas análises, e aí é consequência, beleza? Questão 1 do Enem. A partir de 1942, entendendo-se até o final do Estado Novo, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos ouvintes da Rádio Nacional semanalmente por 10 minutos no programa A Hora do Brasil. O objetivo declarado do governo era esclarecer aos trabalhadores acerca das inovações na legislação de proteção ao trabalho. Os programas Hora do Brasil contribuíram para a conscientizar os trabalhadores que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço após anos de lutas sindicais? Pode ser que sim. Promover uma autonomia dos grupos sociais por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento? Não, ele tinha outros objetivos. Segundo ele quer até divulgar o que estava sendo feito. Estimular os movimentos grevistas que reivindicavam um aprofundamento dos direitos trabalhistas. Não, porque Getúlio Vargas meio que regulamentou os sindicatos. Ele tinha medo dos sindicatos promover uma revolta popular, como ocorrera lá na União Soviética. Consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas, essa pode ser. Aumentar o grupo de discussão política de trabalhadores, estimulados pelas palavras do ministro. Não, essa daí, não, ele não queria aumentar a discussão, não queria dar força aos trabalhadores. Então, fica uma dúvida entre A e a D, mas se a gente parar para analisar... Eu coloquei a letra D, professor. Eu também. É a letra D, de fato, porque Vargas queria ter aquela imagem de líder, de paternalista, de que estava fazendo pelo povo. A gente até viu nos textos das questões, nos textos da aula, que ele queria ter essa imagem de paternalista, de protetor, e ele não queria dizer que graças aos pobres, aos trabalhadores, que os direitos foram conquistados. Não, sim ele Getúlio que estava garantindo. Ele Getúlio estava fazendo por onde? Não eram os trabalhadores que conquistaram, mas sim Getúlio é o que estava dando. Então a alternativa correta é a D. Beleza? 2. Você está estudando o abolicionismo no Brasil e ficou perplexo ao ler o seguinte documento. Discurso do deputado baiano Jerônimo Sodré Pereira, Brasil, 1879. No dia 5 de março de 1879, o deputado baiano José Pedreira, discursando na Câmara, afirmou que era preciso o poder público
olhasse para a condição de 1 milhão de brasileiros que jazem ainda no cativeiro. Nessa altura do discurso, foi apartado por um deputado que disse: brasileiros, não. Em seguida, você tomou conhecimento da existência do projeto Axé Bahia nos seguintes termos, ou seja, você estava estudando história, bonitinho, aí você ficou sabendo que lá na época do Brasil Império, pouco antes de acabar a escravidão, de vir a República, um deputado falou: olha, vamos lutar pelos brasileiros, 1 milhão que estão sendo escravos, etc. Chega um outro deputado e fala: não, 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 brasileiros não. Escravo não é brasileiro, escravo é subgente, é subalterno. E aí, você ficou perplexo, caramba, naquela época existia uma pessoa que pensava assim, pelo menos tinha um cara que estava dizendo que tinha que olhar para os brasileiros que estavam sendo escravizados, e enquanto um queria meio que segregar, e aí você estava lendo um projeto de lei do Axé, projeto Axé Bahia. Projeto Axé, lição de cidadania, Brasil. Na língua africana iorubá, Axé significa força mágica. Em Salvador, Bahia, o projeto Axé conseguiu fazer em apenas 3 anos o que os sucessivos governos não foram capazes. Um custo de 10 vezes inferior ao de projetos governamentais ajuda meninos e meninas de rua a construírem projetos de vida, transformando-os de pivetes em cidadãos. A receita do Axé é simples: competência pedagógica, administração eficiente, respeito pelo menino, incentivo à formação e bons salários para os educadores. Criado em 1991 pelo advogado e pedagogo italiano Cesare De Florio La Rocca, o Axé atende a hoje a mais de 2.000 crianças e adolescentes. A cultura afro, forte presença na Bahia, dá o tom do projeto Herê, entidade de crianças do candomblé, a parte cultural do axé. Os meninos participam da banda Mirim Olodum, Ilé, Aiê e de outros blocos, jogam capoeira e tem um grupo de teatro. Todas as atividades são remuneradas. Além de bolsa semanal, as crianças têm alimentação, uniforme e vale transporte. Ou seja, um programa que visa ocupar os jovens com vários tipos de atividades e dar um salário para eles poder sobreviver, um auxílio para ajudar na complementação de renda. Com a leitura dos textos, você descobriu que a cidadania jamais foi negada aos cativos e seus descendentes. Não, ela foi negada, estava ali. Brasileiros não, ela foi negada numa história recente do Brasil, isso é triste. Foi obtida por escravos tão logo após a abolição decretada. Não, os escravos tiveram vida longa, difícil, complicada após a escravidão. Não era incompatível com a escravidão, ou seja, não era compatível. Ainda hoje continua incompleta para milhões de brasileiros. Sim, infelizmente. Consiste no direito a eleger deputados. Não, isso daí não tem nada a ver com eleger deputados, essa questão. Alguém, o que vocês colocaram? D. D, isso mesmo. Eu coloquei D também, professor. D, que ainda hoje continua incompatível para milhões de brasileiros, porque a cidadania, apesar de existir no papel, na Constituição, uma Constituição cidadã, focada no cidadão com direitos e governo com deveres, não é cumprida. Por isso que existem milhões de pessoas passando fome, dependendo de programas de transferência de renda, dependendo da ajuda de governo. É isso mesmo, D. Parabéns. Vou ler esse gráfico e depois a gente vai avançando. 3. Universidade Estadual do Rio de Janeiro. As transformações verificadas na economia brasileira a partir da década de 1990 causaram um profundo impacto sobre as relações do trabalho. Vamos lá. Filiação sindical da população assalariada maior de 18 anos, ou seja, quem tem mais de 18 anos e é fichado, registrado em carteira, está afiliado a algum sindicato. População ocupada assalariada adulta, ou seja, a população que é adulta e é fichada. Nos anos de 98, 88, 92, 93, 95, 96, 97 e 98. Total de filiados. E aí, percentualmente, a taxa de filiação. A gente vai ver que em 98 a população
era mais ocupada era de 34 milhões. E o total de filiados de 7 milhões. Num percentual de 21%. Em 92, vai subir esse percentual, porque a população ativa aumenta pouca coisa e o total de filiados aumenta e também a taxa de filiação já aumenta bastante. Claro que de um tempo para outro vai aumentar a população ocupada ativa, porém, não sei se a gente tem que analisar se a população ativa aumenta a mesma que aumenta dos sindicatos, porque mais gente vai completar 18 anos, vai trabalhar, então é normal, mais postos vão ser criados de trabalho, alguns vão se aposentar, mais gente vai ser inserida no mercado de trabalho, então não é porque aumenta a população ocupada que vai aumentar o número de filiados, como houve esse caso. Já em 93, aumentou sim, é normal, a população ocupada assalariada, a população aumenta, tudo vai crescendo. O número de filiados aumentou também, só que percentualmente diminuiu, porque de 34 milhões de ocupados foi para 35, e de 7 milhões e 800 mil foi para 7 milhões e 900 mil. Ou seja, de todo mundo que entrou, nem todo mundo que entrou novo no mercado de trabalho aderiu ao sindicato. E aí, quando a gente compara 100% de trabalhadores, desse 100%, percentualmente falando, qual a taxa de filiação ao sindicato? Apenas de 22,22%. Diminuiu pouca coisa. E algumas pessoas que entraram não foram filiadas aos sindicatos. E aí, quando a gente olha em 95, a mesma coisa. Porque sempre vai aumentar a população assalariada adulta, a não ser que o país tenha uma grave crise, milhões de desempregados, uma pandemia como a gente viu, guerra, enfim, das milhas de guarda, pandemia, diminui, mas sempre vai aumentar a população economicamente ativa. E sempre vai aumentar o número de filiados, porque dificilmente, se aumenta 2 milhões de empregados, esses 2 milhões não vão estar afiliados a sindicatos. É pouco provável. Tem empresa que você já entra e já tem um sindicato lá para brigar por você e etc. Então, vai aumentar, lógico, o número de sindicatos, de pessoas filiadas. Mas pode ser que de um ano para outro, considerando o total de trabalhadores e o número de filiados, percentualmente falando, isso diminua. Como a gente percebe em 95, ó. Total era de 37 milhões, filiados 8 milhões, mas percentualmente falando, correspondia a 21%, 0,64. Em 96, caiu. Em 97 também. E em 98 caiu. Você percebe que de 88 para 92 aumentou. Mas progressivamente foi diminuindo até 1998. Por mais que, claro, a população economicamente ativa aumentasse, o número de filiados ia aumentar, porque se entra, vai de 92 para 93, aumentou em 1 milhão. Desses 1 milhão, uma boa parte ficou afiliada, mas outra parte não. E aí, quando eu fui comparar o percentual, fazer a conta, 22,22% estava afiliada. E aí, foi diminuindo progressivamente o total de filiados, porque nem todo mundo que entrava estava afiliado a um sindicato, beleza? E aí tem uma perguntinha aqui para vocês. A mudança do percentual de trabalhadores sindicalizados no Brasil, conforme apontada na tabela, pode ser explicada principalmente pela... E aí, o que vocês colocaram? E aí? Professora, a 3 foi a única que eu não fiz. Beleza. Se a gente for dar uma analisada, automação dos processos produtivos industriais, diminuindo o número de trabalhadores nos sindicatos. Não, porque de um ano para outro, houve aumento de trabalhadores ativos. Se houvesse essa automação, esse avanço tecnológico, ia diminuir o número de trabalhadores, porque iam haver demissões e as empresas não contratariam. Então, essa é errada. Difusão da estratégia empresarial, da terceirização da produção e serviços, dificultando a organização sindical. Pode ser. Reformulação na legislação sindical em moldes neoliberais, limitando o surgimento de novas associações de trabalhadores. Isso contribui, mas é recente. Aqui o gráfico mostra de 88
a 98, um período de 10 anos. Nesse período, era obrigatório você entrar e ficar filiado. Se você entra diretamente pela empresa, você era obrigado a estar afiliado a um sindicato. Mudou agora. Claro que esse número vai diminuir. Muita gente vai falar, não quero pagar porque esse dinheiro me faz diferença para pagar uma conta de água, estou passando muito aperto, eu sei que eles lutam por mim, é benefício para mim, né? Mas, infelizmente, não tenho como. Então, muita gente tira, mas não é por causa da época, porque a legislação era outra. Internacionalização das empresas brasileiras em direção a países com mão de obra barata, enfraquecendo o poder de negociação dos sindicatos. Não, porque as empresas brasileiras nem foram compradas, algumas permaneciam sendo estatais, e em direção a países de mão de obra barata, não tinha empresa brasileira que foi para fora. Então, a resposta correta é a B. Difusão da estratégia empresarial da terceirização da produção e dos serviços, dificultando a organização sindical. Ou seja, eu tenho uma rede de supermercados, eu vou contratar, eu vou numa empresa e falo, contrata para mim tantos operadores de caixa, tantos açougueiros, tantos padeiros, tantos repositores, e aí eu pago para você e você paga para os trabalhadores, beleza? E como não vai ser o mercado que vai contratar, vai ser essa empresa, não há necessidade de ter um sindicato e dificulta a organização de sindicato, porque não é a empresa, você não vai estar trabalhando diretamente para a empresa, para o mercado, você vai estar trabalhando, sendo funcionário de uma outra empresa, vamos colocar, sei lá, Portex, vamos imaginar, e eu tenho o mercado Cadeirex, e aí, meu mercado vai contratar a Portex, ela vai contratar funcionários, aí os funcionários vão responder a essa Portex, digamos assim, nome fictício. E aí dificulta, de fato, para você organizar um sindicato, os trabalhadores, porque você não presta serviço para o mercado, para a fábrica, para a loja em si. Você presta para uma terceirizada. E essa terceirizada não tem obrigação de criar um sindicato. Não é proibido, mas não tem obrigação de criar um sindicato. E aí foi o que fez diminuir isso, ainda mais que aumentou os serviços terceirizados. Beleza? 7 minutinhos para acabar a aula. A mecanização do processo produtivo assume hoje dimensões nunca vistas, com o desenvolvimento da robótica e cada vez mais as fábricas empregam um contingente menor de operários. Em vista disso, podemos observar as seguintes mudanças nas relações de trabalho. E aí, tem algumas informações, e a questão A, B, C, D e E. O que vocês colocaram? Letra D. Exatamente, é a resposta correta. Que 2, 3 e 4 estão corretas. Vamos lá analisar rapidamente. A concorrência desenfreada entre trabalhadores por empregos não reforça o sentimento crescente de individualismo e isolamento? Não, reforça. Porque se tem uma concorrência entre trabalhadores para eu ficar e o outro não, eu vou querer pensar mais em mim, eu vou me isolar, eu vou ser mais individualista. Eu não vou pensar no coletivo, porque eu quero ser o melhor. Então, reforça, sim, um sentimento de individualismo e isolamento, porque você vê todo mundo sendo demitido, cortando, aí você vai pensar mais em si, no seu bolso, na sua família, etc. Então, essa é uma informação errada. Com a transformação na indústria, novas relações de trabalho se organizam, trabalho individual, terceirizado e prestação de serviço, substituindo as relações de emprego tradicionais. Essa é uma informação verdadeira, que de fato, como está mudando muito, muda a relação de trabalhador e empresariado. E aí tem muito trabalho terceirizado. E aí a prestação de serviços, como a gente viu na questão anterior. Uma informação verdadeira. A concorrência desenfreada entre trabalhadores por emprego, entre empresas pelo controle dos mercados e entre nações pelos recursos escassos, abalam antigas alianças e relações tradicionais de solidariedade. Com certeza, isso abala bastante. Na hora que o circo aperta, que dói no bolso, muita gente acaba sendo egoísta, individualista, acaba não seguindo princípios éticos, morais, porque o capitalismo ele é amoral, é uma das críticas ao capitalismo. Apesar do socialismo não funcionar na prática, levar à pobreza, à fome, miséria, destruição, e só o capitalismo funcionar, o capitalismo tem isso, devido à concorrência, que de fato vai melhorar os produtos, barateá-los, mas tem essa coisa de diminuir a solidariedade,
a empatia, cada um vai ser mais individualista, vai ser mais egoísta, e aí antigas alianças são rompidas porque eu vou pensar no meu, você no seu e etc. Uma informação verdadeira. E a 4, nos países industrializados surge o desemprego estrutural, com a diminuição constante e irreversível de cargos nas empresas, colocando em disponibilidade uma parcela maior da população. Isso é verdade. Com a robotização, industrialização, o que 10 pessoas faziam, o robô faz, por exemplo, para diminuir custos, e aí vai aumentando a massa de desempregados. Isso é um fato, e é uma questão para trabalhar em sociologia. Até que ponto vamos tirar pessoas das fábricas, das indústrias, dos setores? E também do setor terciário, tem mercado que não tem mais funcionário. Se a gente não tiver trabalhador, quem vai comprar? Quem vai comprar o produto que a fábrica faz? Que é a loja de tênis, que é a loja de roupa, que o mercado vende, que é a loja de videogames, que é a fábrica de carros, que é a fábrica de celulares, etc. faz. De ventiladores, ar-condicionado, televisores, etc. Se não tem trabalhador recebendo salário, quem vai comprar? Robô? Vão vender para quem? De onde vai vir o dinheiro? Até que ponto vai ser permitido? Os próprios empresários vão deixarem robotizar isso e ou o governo intervir e falar, não pode deixar 100% de robô, tem que ter um percentualmente falando. Isso a gente vai acompanhar daqui a alguns anos, algumas décadas, até que ponto isso. Porque se ninguém estiver trabalhando, ninguém compra nada das fábricas e aí elas vão entrar em falência, vão vender para quem? Vai matar todo mundo? Não, como é que vai ser? E aí, questão 5. Questão 5, vou deixar para a gente comentar na quinta-feira. Está acabando a live. A gente comenta 5. Dá uma revisada rapidamente no conteúdo. Beleza? Não posso pedir para vocês fazerem. Se puder fazer em casa, as 5, quem não fez, eu peço que façam. Que basicamente está lá. A consolidação das leis do trabalho, promulgada em 43 pelo presidente Vargas, reúne duas dimensões organicamente articuladas. Uma estrutura sindical oficial, cujo efeito fundamental é o da moderação das lutas reivindicatórias dos trabalhadores, e um conjunto de direitos trabalhistas que, em grande medida, já eram reivindicações históricas dos trabalhadores, mas que ganham aparência de concessão por parte do Estado. A política neoliberal vem, no Brasil, defendendo uma reforma no ST. Isto posto, pergunta-se: qual dessas dimensões é o principal alvo da reforma que tal política defende a CLT? Justifique a sua resposta. Essa questão eu vou trabalhar com vocês numa próxima live, que eu vou trazer o que os liberais defendem, qual a versão deles, qual a versão dos críticos aos liberais, e aí vocês vão dar a opinião de vocês, beleza? Nem precisa fazer, se alguém quiser fazer e comentar, beleza. Se não quiser explicar a explicação da próxima live, eu explico quinta-feira agora, tudo bem? Ok. Agradeço a participação de vocês. Qualquer coisa, podem mandar mensagens perguntando o que vai cair na prova, se tiver dúvida. Até quinta-feira com nossa aula de Sociologia. Muito obrigado pela participação. Tchau, tchau. Até logo mais. Obrigada, professor. Falou, professor.